Oi, gente, eu sou a Cris Dória, astróloga, administradora, especialista nas áreas de psicologia analítica, psicologia e psicanálise, criadora aqui do canal Sol de Casa 12. Tudo bem com vocês? Então, gente, chegamos ao fim de mais uma alunação, a alunação canceriana. E vamos fechar essa alunação no signo de Touro. E esta alunação é tão especial que eu resolvi escrever um texto para vocês para fazer uma síntese mais ou menos do significado dela. Após a leitura do texto, eu vou entrar com o mapa na tela e vamos fazer a análise. Tudo bem? A lua minguante em Touro vai acontecer nesta quarta-feira, 5 de agosto de 2026, às 23 horas e 22 minutos, encerrando essa alunação muito especial iniciada com a lua nova em Câncer, signo onde a lua está em seu domicílio, ou seja, em sua máxima potência. Se a lua em Câncer nos convidou a olhar para nossas necessidades emocionais, nossos vínculos, nosso passado, memórias e aquilo que verdadeiramente nos nutre, agora em Touro, signo de exaltação da lua, somos convidados a refletir sobre a forma como buscamos estabilidade e segurança para sustentar tudo aquilo que reconhecemos ao longo desse ciclo. A lua minguante simboliza o tempo de concluir, refletir e liberar aquilo que já cumpriu a sua função. É um convite para diminuir o ritmo, olhar para dentro e reconhecer o que precisa ser encerrado antes de um novo começo. Mas esta alunação nos faz uma pergunta importante. Será que aquilo que hoje chamamos de segurança ainda sustenta a nossa evolução ou apenas preserva antigas formas de proteção? Talvez aquilo que um dia nos protegeu esteja hoje limitando nosso crescimento, porque todo renascimento exige um desapego. E talvez o verdadeiro tema desta lua minguante não seja apenas o que precisamos deixar para trás, mas o que precisamos deixar de ser para que uma versão mais autêntica de nós possa emergir. Essa reflexão torna-se ainda mais significativa porque esta lua minguante prepara o caminho para o eclipse solar de lua nova em Leão na próxima semana. E ganha ainda mais profundidade porque Quiron está conjunto ao ascendente desta lua minguante. Ele nos convida a reconhecer que muitas das escolhas que fazemos em busca de segurança podem nascer de antigas dores e feridas ainda não curadas. Talvez aquilo que insistimos em proteger não seja quem realmente somos, mas uma identidade construída para sobreviver. E é justamente quando essa identidade deixa de nos conduzir que abrimos espaço para uma forma mais consciente e autêntica de existir. Vamos então abrir o mapa desta alunação para entender melhor essa simbologia que esse momento reserva para nós. Vamos nessa? Mapa na tela. Olha ele aí. Então, como podemos observar, a Lua aqui em Touro na casa 1 e o ascendente aqui, ó, passando bem com Quiron sentado em cima do ascendente. Isso, gente, é muito significativo e é assim o ponto que eu considerei mais importante dessa lua minguante, né? Como vocês podem observar aqui, o ascendente em Touro aparece aqui para vocês, está vendo? Casa 1, essa setinha aqui que eu já expliquei, que simboliza o ascendente, é o fechamento da alunação canceriana, que nada mais, nada menos é uma alunação que fala de emoções, do nosso emocional. E uma lua em touro é exaltação da lua, é um estado cósmico de exaltação. Enquanto a lua está em câncer, né, no seu domicílio, é como se ela estivesse em casa, a lua em touro é como se ela estivesse na casa de um amigo, ou seja, ela está muito bem, também como se estivesse em casa, ou seja, ela está exaltada. Então, começamos essa alunação com a lua domiciliada e vamos fechar com a lua exaltada e a presença de Quiron no ascendente. Quando eu falei na introdução desse vídeo, né, que às vezes a gente precisa rever nossas questões emocionais e Quiron falando de feridas aqui no ascendente, que representa a nossa persona, a forma como nos abordamos o mundo, como nos colocamos, como nos apresentamos, às vezes até representando papéis. Isso traz um significado muito importante, porque às vezes esses papéis são representados de uma forma, não vou dizer falsa, mas de uma forma teatral, né? A gente fala um pouco do Sol e Leão, né? Que é para mostrar uma imagem daquilo que não somos, mas aquilo que precisamos ser para nos sentir seguros. Touro fala de segurança, fala de conforto, de estabilidade. E o que é que essa lua com esse Quiron no ascendente pode trazer para a gente para uma reflexão quando a gente tem um Sol e Júpiter em Leão? Júpiter está terminando a conjunção separativa aqui, né? E não deixa de falar sobre o que? A nossa essência, o nosso eu, porque ele está em quadratura
com a Lua. Repare aqui, ó, o Sol está em quadratura com a Lua, o que caracteriza a Lua minguante, né? E essa Lua aqui fazendo uma quadratura com Júpiter, que está finalzinho aqui, ó, se vocês observarem bem clarinho, dessa conjunção com o Sol, né? Então, a gente fala o quê? Sobre nossa essência, nosso eu, que já está aqui em oposição a Plutão, né? Onde temos aquele conflito entre o nosso eu e o coletivo. Mas para que esse eu possa emergir de verdade numa lua nova, né? Que vamos ter na semana que vem no signo de Leão, onde vai pedir, vai chamar, né? Porque o eclipse ele vai dar um pouco de escuridão ao sol, que é aquela coisa de você sair um pouco da consciência e mais um pouco para o inconsciente e voltar para a consciência, ou seja, vai ter aquele insight, né, que vai trazer essa revelação. O eclipse fala muito sobre isso, né? Sobre essa revelação, essa coisa que pode surgir através de algum acontecimento, né? E a gente precisa estar preparado, a gente precisa estar consciente de quem somos. E às vezes nós somos e nós representamos papéis na sociedade que são moldados por nossas feridas, nossas questões emocionais não resolvidas. E essa lua minguante em touro vai pedir o quê? Para a gente soltar, para a gente liberar aquilo que já não serve mais. Ou seja, tivemos uma alunação canceriana com a presença de Mercúrio em Câncer, que já está finalizando aqui a sua temporada, e esta semana já vai entrar no signo de Leão, mudando completamente a sua roupagem, mas ele ainda se encontra aqui no momento dessa lua minguante no signo de Câncer, chamando a atenção para a gente, inclusive fazendo uma quadratura com o ascendente. Vocês podem observar aqui, ó, ele faz uma quadratura com o ascendente, ou seja, ele está trazendo uma conversa difícil, uma reflexão emocional que requer que a gente tome uma coragem, né, podemos dizer assim, para encarar nossos medos, encarar nossas feridas e saber até que ponto estamos deixando de ser nós mesmos, estamos sendo sustentados por essas feridas emocionais, né, que nos dão essa falsa impressão de segurança e de estabilidade, né, que a Lua precisa para se sentir confortável. Então, será que esse conforto realmente existe? Será que a gente não está moldando uma imagem, né, para poder a gente se sentir seguro, mas que essa imagem está prejudicando, está nos limitando, né? Enquanto seres autênticos que somos, estamos representando papéis. Então, assim, eu achei essa reflexão muito importante nessa lua minguante, certo? E diante de tudo que a gente viveu, né, dessa retrogradação de Mercúrio, desse Mercúrio em Câncer, que está bastante tempo pedindo para a gente rever realmente essas questões emocionais que falam da nossa família, do nosso passado, da nossa infância, das nossas memórias, né, propriamente ditas, que, na verdade, nada mais são do que casa onde ficam aquelas feridas que às vezes a gente não quer olhar, né? E uma lua minguante, a lua que fala do inconsciente, com aquilo lá, pede esse olhar e pede que a gente desapegue disso, que a gente solte isso, que a gente jogue fora essa questão, para poder, na lua nova em Leão, que será eclipsada, podermos emergir, né, renascidos, com uma nova roupagem, com uma nova identidade, certo? Então, para mim, o ponto mais importante dessa lua minguante é justamente aqui, né? Onde ela acontece no ascendente, né? Na casa um que representa a nossa persona. E como eu já falei para vocês, a persona, ela tem como lado sombra, né? Aquilo que a gente não aceita em nós ou que a gente reprime porque não cabe na sociedade. E a gente às vezes precisa se diminuir, né? Para caber, para ser aceito, para poder ser amado, ser reconhecido. Leão fala sobre isso. Então, assim, é muito importante a gente rever até que ponto a gente está sendo sustentado, essa segurança está sendo sustentada por alguma dor ainda não curada. E mais do que nunca faz necessário curar essa dor nesse momento especial para a gente não chegar no novo ciclo carregando ainda essas feridas e não evoluindo, porque a partir do momento que a gente ainda se prende a essa dor, né, a gente não consegue mudar de fase, né? E Touro fala muito isso, sobre essa necessidade de estar estável. Touro tem resistência a mudanças. Às vezes a gente não quer mudar porque a gente está numa zona de conforto que para a gente, como é que eu posso dizer? A mudança em si, né, vai gerar que a gente olhe para a gente, que a gente realmente nos refaça, que a gente realmente tome atitudes diferentes. E Touro, às vezes, fica muito preso ali àquele cotidiano, aquela vida, né? Como é que eu posso ser mais específico para vocês? É, a palavra é estabilidade mesmo, é conforto através de suas posses, suas questões materiais. Por exemplo, um relacionamento que a gente já sabe que não serve mais, né? Que não se sustenta.
mas a gente tem medo de ficar sozinho, tem aquela ferida lá dentro, né, que é o medo, causada por alguma questão do passado, da nossa infância, de que a gente precisa estar com alguém para estar se sentindo seguro, ou então, para poder chegar num divórcio, por exemplo, vai ter que fazer partilha de bens, e a gente tem medo de começar uma vida sozinho e a gente se prende numa relação que já não mais faz sentido, né? Que a gente se mantém através dessa dor. E eu não falo só de uma relação de casamento, não, às vezes até uma relação de parceria empresarial, de negócios, né? Você às vezes tem um relacionamento com seu sócio ou com sua sócia que já não cabe mais, mas que você tem medo de tomar uma decisão e começar a empreender sozinho. A mesma coisa digo, né? Para quando você está numa situação de trabalho. Exemplo, né? Touro de casa 10. Quem tem touro na casa 10 mesmo pode estar se questionando: será que eu ainda quero esse trabalho para mim? Será que o medo da mudança não vem do medo de perder a minha estabilidade profissional? Às vezes você quer fazer alguma coisa, quer abrir uma empresa, você quer empreender, né? E não consegue porque fica naquele conforto daquele trabalho. Um outro exemplo, você na sua família, você é aquela pessoa que faz tudo, que se dedica à família, que se anula em prol do outro por medo, né, de não ser amado, por medo de não ser reconhecida. E o medo fala de Kiran, de ferida. E às vezes não consegue se impor na sua família, né, tomar outras atitudes, ter um outro comportamento e fica preso àquele papel que você representa dentro de casa, né? Então deixa de ser você e acaba é, representando mesmo por conforto, por segurança, por estabilidade, pelo medo do novo, que é tudo que touro traz para a gente refletir. E se a gente observar aqui, além da quadratura natural que caracteriza a lua minguante, esse Sol ele faz um trígono com Saturno, ó, Saturno aqui em Áries, na casa 12, né? Casa 12 fala de inconsciente, né? Áries fala do ego, Saturno está retrógrado, ou seja, rever estruturas, né, do seu próprio eu que precisam ser mudadas. E isso o Sol está trazendo através desse trígono, né? Está fortalecendo essas iniciativas, né? Essa estruturação, essa revisão dessa estrutura, trazendo um pouco mais de coragem, né? Saturno fala de limitação, Saturno fala sobre impedimentos, restrições, mas através desse trígono aqui, com o Sol, ele até fornece um pouco mais dessa consciência, né, em relação a essa necessidade de se reestruturar, que essa lua minguante também pede, porque para você começar um novo ciclo, você tem que começar a se reestruturar. E esse Saturno, ele não vai ficar aqui só agora, ele vai ficar aqui um bom tempo, se não me engano, até dezembro. Então, se a gente for pensar que o Nó do Norte, né, está em Aquário, o Nó do Sul em Leão, pedindo que a gente solte, no caso, o Nó do Sul em Leão, algumas coisas que não servem mais na nossa personalidade, né, no nosso eu, talvez aquela falta de coragem, né, de sermos nós mesmos, de tomarmos atitudes na vida que precisa que a gente tome iniciativas, nem sempre essas iniciativas podem ser tomadas de uma hora para outra. E Saturno, nessa retrogradação, vai falar sobre justamente isso, o tempo que você precisa para rever essas questões, para poder se estruturar, para poder tomar essas iniciativas, né? Um outro aspecto aqui que a gente pode observar na Lua, a Vênus ela se mantém em quadratura com Marte e essa mesma Vênus amanhã vai entrar no signo de Libra. E quando a Vênus entra no signo de Libra, ela está domiciliada e ela vai pedir equilíbrio, né? Então, para a gente fazer qualquer coisa na nossa vida, a gente precisa estar equilibrado, não só com a gente, mas com as nossas relações, porque Libra fala de relações, tanto de relações interpessoais quanto de relacionamentos, né? E para a gente tomar qualquer atitude na vida, começar um novo ciclo, a gente precisa estar com esses relacionamentos, né, harmonizados, harmoniosos, tá com esses relacionamentos em paz, né, trazendo essa justiça que Libra fala tanto, mas ao mesmo tempo ela faz uma oposição com Netuno pedindo que a gente não se prenda a ilusões, ou seja, é muito importante observar até que ponto a gente está se iludindo, né, com algumas questões nessas relações. Então, Virgem, quando a Vênus estava em Virgem, pediu muito que a gente fizesse análises, né, porque ela continua aqui nessa quadratura com Marte em Gêmeos, né, desses diálogos aí que também ainda estão difíceis, mas que agora vai pedir que a gente coloque o pé no chão, né, e veja realmente aonde a gente pode estar tendo algum tipo de ilusão, né? Uma outra coisa que é importante falar também é que temos aspectos importantes, né, com os planetas geracionais, Urano, Netuno, Plutão. Se vocês observarem aqui, temos um trígono, né, um grande trígono aqui entre Urano, Vênus e Plutão,
que favorece muito essa transformação de consciência, né, na nossa mente, para poder a gente conseguir fazer com que essas relações possam ir para frente de uma forma mais harmônica, sem ilusões, através de diálogos que a gente possa trazer soluções, né, de possíveis conflitos. E lembrando que a Vênus é a regente de Touro. Ela rege Libra, mas também rege Touro, né? Então ela está muito importante aqui nesse mapa da alunação e principalmente que é nessa lua minguante que ela vai mudar para o signo de Libra, ou seja, pedindo realmente que a gente solte aquilo que já não serve mais para levarmos para frente essa questão dos relacionamentos mais harmônicos, né? E esse relacionamento, para ser harmônico, a gente precisa estar o quê? Com as nossas feridas curadas, ou pelo menos tentando enxergá-las de outra forma, para poder a gente saber lidar com elas e identificá-las nos momentos que a gente precise agir, tomar decisões, nos relacionar, não deixando que elas tomem conta da nossa vida e conduzam as nossas vidas, né? As nossas decisões, porque todos nós temos feridas, todos nós temos questões emocionais, mas o que a gente não pode é deixar que essas questões emocionais nos domine. Então, é muito importante que a gente desapegue dessas questões emocionais e trate delas, né? Então, eu considero um momento excelente, né, para processos terapêuticos, para que isso seja realmente tratado, conversado e administrado de uma forma positiva e que a gente possa fluir na vida, né, com essas dores, essas feridas contidas, vamos dizer assim, porque dores e feridas às vezes não se apagam, né? Mas a gente precisa ter essa consciência de que a gente precisa soltar, né? Porque para a gente chegar no nosso eu interior, para a gente chegar e buscar a nossa autenticidade, né? Jung fala muito sobre essa questão do processo de individuação. É um processo que não é fácil, é um processo doloroso e que às vezes, se a gente não tomar a iniciativa de começar eles, a própria vida vem e nos traz situações que a gente vai ser forçado a iniciar. Então, assim, a gente vai ter um eclipse solar em Leão, a gente está com os nodos no eixo Leão e Aquário, a gente está com Júpiter fazendo uma expansão de consciência no signo de Leão. Então, essa energia leonina, ela vai perdurar por um bom tempo, né? Então, é muito importante que para a gente conseguir avançar na vida sendo a gente mesmo, que na verdade é o objeto da própria psicologia analítica, né? Você encontrar o seu verdadeiro eu, a sua essência. E a gente precisa estar na vida de forma honesta com a gente mesmo, né? É muito importante que a gente consiga transmitir essa autenticidade e essa verdade, né? Leão é um signo muito verdadeiro, é um signo de muita honestidade e a gente não pode criar máscaras sustentadas por feridas, por conforto, por uma estabilidade que a gente às vezes não consegue se desvincular, né? A estabilidade, quando eu falo aqui, é uma estabilidade material, não que a gente perca uma estabilidade material, mas o medo de perder essa estabilidade material pode estar nos impedindo de tomar algumas decisões. É claro que essas decisões têm que ser pensadas, estruturadas, Saturno aqui, né? Inclusive ele está aqui na casa 12, né? Que é uma casa de medo, é uma casa de crise, é uma casa de inconsciente. Então, assim, reforçando ainda mais essa questão de você trazer para a consciência algumas questões que a gente precise trabalhar para estruturar o nosso eu, né? Para poder a gente conseguir avançar e ir um pouco mais à frente. Eu acho que não tem muito o que a gente entrar mais. Deixa eu voltar aqui para a tela. Gente, eu tenho uma lua em touro, viu? Eu estou exaltada, assim, meu emocional tá lá em cima. Até para gravar esse vídeo aqui foi um pouco difícil. Vou voltar aqui para a tela. Então, gente, o que eu queria falar com vocês é isso. É muito importante que a gente reveja essas feridas, essas dores, né? Através de análises, através de terapias. A gente consegue tentar, pelo menos, administrar e conviver. Mas o mais importante disso é a gente enxergar até que ponto essas dores, né? Essas feridas sustentam uma falsa estabilidade, né? Um falso conforto de nos manter em uma posição que a gente tem medo da mudança, que a gente tem medo de tomar decisões definitivas, de largar, de desapegar, vamos dizer assim, né, de processos que a gente vive, que já não servem mais, e que a gente às vezes se submete por um conforto emocional, que na verdade não é um conforto emocional, porque a gente só fica bem emocionalmente, né, quando a gente não precisa que a gente crie papéis, ou que a gente forge máscaras, ou a gente deixe de ser a gente para poder se sentir bem. Então, é muito importante que a gente busque, né, esse conforto emocional sendo a gente mesmo. E essa lua minguante está pedindo esse desapego, está pedindo que a gente jogue fora, que a gente deixe para trás
tudo que já não serve mais. E a alunação canceriana falou sobre isso o tempo inteiro. Mercúrio retrógrado pediu essa revisão o tempo inteiro. Então chegamos aqui a um ponto que talvez seja um ponto de não retorno. Vai começar uma lua nova no signo de Leão, que vai ser eclipsada, que vai trazer acontecimentos marcantes. Podem observar, vão trazer acontecimentos marcantes que vão pedir que a gente realmente se coloque nesse lugar, né? Se coloque nesse lugar de alto amor, de alto valor. E a gente só consegue ser a gente mesmo quando a gente se ama e quando a gente se cura internamente, certo? Eu vou ficar por aqui hoje e se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, deixe seu comentário e quiser fazer seu mapa, fazer sua análise de revolução solar ou saber um pouco mais sobre o projeto Entre Símbolos e Consciências, o meu projeto social de escuta terapêutica, entre em contato comigo no WhatsApp que está na descrição do canal, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.